Senhor, boa noite, meus irmãos. Paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus seja sobre a sua vida. Prazer estar com os irmãos. Agradeço a Deus esta bendita oportunidade dele, que Ele me concede estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Diego pelo convite. É sempre uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, irmã. Aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler dois textos bíblicos com vocês. Dois textos bastante conhecidos, pastora Cris, Deus abençoe. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, depois Êxodo capítulo 17. Mateus 6, versículo 25 até o 34, você conhece esse texto. Mateus 6, versículo 25 até o versículo 34, você conhece bastante esse texto. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos ler um outro texto? No livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Glória ao Senhor. Amém? Êxodo capítulo 17, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo 17, amém? Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Eu gosto desse versículo, pastora Cris. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água, e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado,
e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas ao fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro, e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar, e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Os irmãos podem se assentar. Obrigado, irmãos. Estamos começando esse ano ainda de 2024. Começamos aí a segunda quinzena de janeiro. Ainda o ano está bem no seu começo. E todo começo de ano a gente faz aquelas avaliações das coisas que a gente tinha lá no começo do ano passado, falando, eu vou fazer isso, e das coisas que tivemos sucesso, das coisas que não deram certo. E às vezes, irmãos, nessas avaliações, nós avaliamos a vida de uma forma errada, e a gente começa a achar que está tudo tão ruim, e a gente começa a olhar muito para as coisas que nós não conseguimos, e esquecemos muitas vezes de tantas coisas boas que Deus fez por nós. Tem um hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conta as bênçãos, a gente precisa lembrar das bênçãos, daquilo que Deus faz, e a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Você, nós precisamos aprender a confiar e descansar no Senhor. Porque às vezes a gente diz: eu confio, mas a gente não descansa. A gente diz que confia, mas a gente quer ir lá e resolver. E às vezes a gente quer resolver fora do tempo de Deus e fora do modo de Deus. A gente diz que confia, mas a gente, mais do que confiar, a palavra diz que nós precisamos também aprender a descansar no Senhor. O salmista diz: descansa no Senhor, espera nele. E a gente precisa aprender a fazer isso, porque a vida, nem sempre as coisas vão correr do jeito que a gente planeja, nem sempre. E nós lemos dois textos. O primeiro texto de Mateus, eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens, você conhece esse texto. E a pergunta de Jesus para aqueles discípulos, e a pergunta de Jesus para nós é: por que você está inquieto e ansioso com as suas necessidades? Por que você se inquieta? Eu preciso resolver isso, preciso pagar aquilo, preciso fazer, preciso. Jesus pergunta: por que você está inquieto e ansioso com as suas necessidades? E aí Jesus vai colocar duas figuras naquele texto. Uma delas são as aves do céu, os passarinhos. Jesus diz: olha os passarinhos, olha para as aves. E o que ele fala das aves? Ele diz assim: Deus lhes dá o alimento. Olha para o passarinho, Deus que alimenta o passarinho. Ele fala, a segunda figura: olha para os lírios, olha para as flores, olha para os lírios do campo. E Jesus diz: é Deus que veste os lírios. Deus que veste os lírios. E aí Jesus vai fazer duas afirmações muito importantes. A primeira é que você vale mais do que os passarinhos. Você vale mais do que todos os passarinhos. Jesus não morreu na cruz por causa dos passarinhos, mas morreu por causa de você. Jesus não morreu por causa dos passarinhos, mas morreu por causa de nós, por causa de mim e de você. Você vale mais que os passarinhos. E a segunda afirmação que Jesus faz é: o Pai conhece as suas necessidades. Jesus faz essas duas afirmações: você vale mais do que os passarinhos, você vale mais do que as plantas. E a outra é: Deus, o Pai, conhece todas as suas necessidades, todas. Tem algumas necessidades que você nem sabe que você precisa, mas o Senhor conhece. Aquilo que você ainda nem colocou diante de Deus, que vai surgir lá no meio do caminho da vida, talvez lá pelo meio do ano, o Senhor conhece as suas necessidades. E aí Jesus nos dá uma ordem. Ele diz assim no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus que lemos: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e
todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu penso que esse texto de Êxodo 17, pastor, ele vai mostrar para a gente isso na prática, do agir de Deus e do cuidado de Deus com o seu povo. O texto se refere a Israel, mas o Israel de Deus hoje é você, é a igreja do Senhor. O povo de Deus é a igreja. Paulo vai dizer que nós somos enxertados no Israel, nós somos povo de Deus, nós somos descendência de Abraão. Quem era o Israel? Era o povo escolhido de Deus. Deus tinha escolhido aquele povo, Deus tinha feito promessas. Aquele povo era resultado de promessas, promessa que Deus fez para Abraão. Deus falou para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, quando ele não tinha nenhum filho, e ele já era velho, e a mulher estava velha. Deus cumpriu a promessa. Deus fez uma promessa e ele cumpriu. Deus renovou essa promessa depois a Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Deus vai ratificar novamente essa promessa a Jacó. O Jacó, a história dele é interessantíssima, porque o Jacó, ele quer ser abençoado, ele quer a bênção de Deus, mas a maneira como ele age, a forma como ele pensa que Deus vai abençoar, ele quer dar uma força para Deus, né? Deus vai me abençoar, vou dar uma força para Deus. Aí ele vai, ele passa a perna num, ele passa a perna no outro, ele sai por aí achando que é assim, e Deus vai mostrar para ele que não era assim, até um dia que ele tem um encontro com Deus, e naquele dia Deus muda ele, muda de uma forma tão grande, que até o nome dele não é mais Jacó, é Israel. Deus renovou para ele a promessa. E Jacó tem uma família grande, 12 filhos, e esses filhos entram lá no Egito eles crescem, eles permanecem 430 anos lá no Egito, e aquela família se tornou um povo, a promessa se cumpriu, aquela família se tornou um povo, e quando aquela família se tornou um povo, a Bíblia vai dizer para a gente que o faraó ficou preocupado, e ele falou: não, esse povo é muito grande, se um dia tiver uma guerra, eles podem se aliar com os nossos inimigos e vão nos destruir. E Faraó começa a oprimir de uma forma muito intensa o povo de Israel, até que Deus entra em cena, ele chama Moisés, e ele manda Moisés ir lá para tirar o povo. Moisés vai fazer uma série de apresentar para Deus uma série de obstáculos, mas ele vai. A história você conhece, as 10 pragas que vêm sobre o Egito, culminando com a morte dos primogênitos, a Páscoa celebrada no Egito, e Deus então ali os tira do Egito, e Deus podia ter levá-los para um caminho mais terras planas, seca, mas Deus não os levou por esse caminho. Deus os leva na direção do Mar Vermelho, e quando eles chegam lá no mar, tinha um barcão esperando, tinha um cruzeiro lá esperando eles, não tinha um barco, não tinha uma balsa, não tinha uma ponte, não tinha nada. E de repente alguém diz: olha, o faraó está vindo atrás com o seu exército. E agora? O povo começa a reclamar para Moisés: é o que você fez, Moisés, nós vamos todos morrer, o faraó vai nos matar. Mas Deus fala para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Levanta o teu cajado, levanta a vara que você tem na mão, levanta o teu bordão. Quando Moisés levantou, tocou as águas, o mar se abriu. Um milagre. Eu tive um professor, eu não sei, acho que até talvez tenha comentado isso, que disse o seguinte, pastor Diego: não, o mar não se abriu, é que há uma certa época do ano que fica tão baixo que dá para passar a pé. O milagre não é então as pessoas terem passado a pé, é os egípcios a cavalo morrer na poça d'água. Morreu, o cara a cavalo morreu, um passou a pé e o outro morreu afogado na poça d'água, vindo a cavalo. É um milagre. Eu creio, Deus abriu as águas, porque assim a palavra do Senhor diz. Deus abriu, e o povo atravessou. Aí o texto bíblico vai dizer para a gente lá no capítulo 15, que após atravessar o Mar Vermelho, 3 dias depois, Israel chega num lugar que tem o nome de Mara. E por que Mara? Porque as águas ali eram amargas. Eles chegam a atravessar o mar, caminham 3 dias, chegam num lugar, tem água, mas não serve para beber. É água ruim. E o povo reclamou. Moisés orou, e o Senhor fala para ele: pega aquele lenho, pega aquele madeiro. O lenho que Moisés vai pegar, ele aponta para a gente, para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E Deus fala para Moisés: joga o lenho nas águas que não prestam,
joga o lenho na água amarga. E quando Moisés fez isso, a água se tornou boa, a água se tornou potável, se tornou doce, e o povo bebeu e se saciou. Deus transformou águas ruins, águas amargas em águas potáveis, águas saudáveis. Após isso, eles vão sair novamente caminhando. E no versículo 27 do capítulo 15, diz para a gente que eles chegam num lugar chamado Elim. Em Elim tem 70 palmeiras e tem 12 fontes de água. Olha que coisa boa! Saiu de um lugar de água amarga que Deus transformou em água boa, e agora eles chegam num lugar que tem 12 fontes de água. É uma para cada tribo, né? 12 fontes de água. Ah, que lugar bonito, que lugar bom. Em Elim eles vão permanecer mais um tempo, quase um mês, porque exatamente um mês após a saída do Egito, então eles ficam quase um mês em Elim. Um mês após a saída do Egito, eles vão sair de Elim e eles vão em direção ao Sinai, e o Sinai é deserto. Eles vão em direção ao Sinai e o Sinai é deserto. Nessa caminhada pelo deserto, o povo começa a reclamar e a murmurar, e eles falam: nós queremos pão. Lá no Egito a gente tinha cebola e mortadela e melão, e aqui a gente não tem nem pão, Moisés. E Deus começa a mandar o maná. Durante 40 anos o povo vai comer aquele maná. A Bíblia vai dizer para a gente que quando eles entraram na terra e fizeram a primeira colheita, o maná parou e nunca mais ele veio. Não era uma coisa natural. Se fosse, teria até hoje, né? Se fosse algo natural, não, é uma coisa que de tempo até hoje teria. Quando o povo comeu a primeira colheita na terra prometida, parou o maná. Deus começou a mandar maná. Deus mandou codornizes e o povo comeu carne e o povo começou a comer pão. Eles caminham e eles vão chegar num lugar chamado Refidim, que é o capítulo 17 que nós lemos. Eles chegam em Refidim. Refidim significa descanso, refrigério. Deus nos leva às águas tranquilas de descanso, diz o salmista lá no Salmo 23. Eles chegam em Refidim, refrigério, descanso. Só que quando eles chegam em Refidim, não tem água, e o povo queria beber água. E aí o que acontece? Quando eles chegam ali, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. Moisés fala: Senhor, eles estão a ponto de me apedrejar, eles estão a ponto de me matar, Senhor. O que eu vou fazer, Senhor? Quando Deus falou com Moisés, está lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus falou para ele assim: olha, Moisés, o sinal de que eu vou estar com você é que depois que vocês tirar o povo lá do Egito, vocês virão adorar aqui nesse monte, em Horebe. Deus já tinha dito aquilo para Moisés lá atrás. Agora eles estão lá em Horebe, em Refidim, e não tem água. E Moisés fala: e agora, Senhor? E aí nós vamos ler o seguinte. Primeira coisa que nós frisamos: eles não vão ali porque o Moisés tinha um mapa, vamos por esse caminho. Não, eles não foram ali porque o Waze deu como a melhor rota para chegar na terra prometida. Não foi o GPS, por aqui é mais fácil. Não foi. O texto que nós lemos diz que eles faziam as suas paradas segundo a direção do Senhor. Não era o Moisés, não era o Arão, não era o Waze. Eles saíram fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Para aqui, levanta e anda. Para aqui, fica um dia, 2, levanta, anda. Para aqui. Foi assim. É Deus à frente, dirigindo onde parava e quando andava. Não foi o Moisés, não foi ninguém, foi Deus. E quando eles chegam nesse lugar que não tem água, quem os levou até ali? Deus. Deus os levou até ali. Refidim, lugar de refrigério, de descanso. O que Deus talvez queria fazer ali com aquele povo? Irmãos, na nossa vida, às vezes a gente chega no lugar que Deus nos levou, e aí quando a gente chega lá não tem água. A gente chega num lugar que fomos levados por Deus, com certeza, e a gente chega naquele lugar e de repente a gente olha, mas está faltando alguma coisa. E aí, irmãos, a hora não é de reclamar, a hora é de clamar.
É hora da gente buscar Deus. É hora da gente colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Jesus disse: vocês valem mais do que os passarinhos e valem mais do que as plantas. Deus cuida do passarinho, cuida da planta, Ele vai cuidar muito mais de você. Deus sabe as suas necessidades, Ele quer cuidar de você e Ele quer prover para você. Às vezes a gente chega num determinado lugar e a gente não foi porque, eu acho. Não, a gente vai na direção de Deus. E ali quando a gente chega, nem sempre as coisas estão como a gente acha que deveria estar. Mas é como Deus vai trabalhar. Deus trabalhou naquilo. Deus vai falar para Moisés, versículo 6 do capítulo 17: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Aleluia. Moisés fala assim: o povo está querendo me apedrejar. E Deus fala: eu estou sobre a sua frente, estarei sobre você na rocha em Horebe. Você não está sozinho, irmãos. Você vai talvez chegar em lugares estéreis, mas você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Deus fala para ele: bata na rocha e a água vai jorrar e o povo vai beber. Ele chega ali, ele bate com aquele bastão, com aquele cajado, com aquela vara, ele bate na pedra e saiu água. Saiu água. Quem pode fazer isso? Deus. Moisés não pode, o homem não pode, ninguém pode, mas Deus pode. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor também está à sua frente, como Ele estava à frente de Moisés. Ou pelo menos é preciso que a gente esteja vivendo isso, que Deus esteja à nossa frente, como Ele estava na frente de Moisés. A gente tem que ser dirigido pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Deus à nossa frente. Nunca queira tomar as rédeas, meu irmão. A gente precisa entender que Deus precisa estar à nossa frente. Buscar o reino de Deus, é Deus à nossa frente. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus está sendo feita. A vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. Deus na nossa frente, Deus dirigindo os nossos passos, guiando os nossos caminhos. O Senhor estava à frente de Moisés, Ele está à sua frente também. Você não está sozinho na luta, você não está sozinho nas batalhas. Mesmo que você chegue num lugar e diz: esse lugar é estéril, é seco, é deserto, Deus está à sua frente. Horebe é o monte onde Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus, lá no capítulo 3. Ali ele foi comissionado por Deus. Deus falou: você vai voltar aqui, Moisés, e vão adorar a Deus aqui. Eles estavam ali. Deus tinha projeto ali, naquele lugar seco, naquele lugar deserto. Deus tinha projeto ali. O texto bíblico vai dizer para a gente: da rocha sairá água. Aleluia. Quando eles caminharam aqueles primeiros 3 dias saindo, cruzando o Mar Vermelho, eles chegam em Mara. A água ali é amarga. Agora, nesse segundo mês já de jornada, eles estão num lugar que nem água tem. E a gente às vezes tem essa inclinação de achar que para Deus fazer, Ele precisa ter alguma coisa para começar, né? Tinha água amarga, então aí dá para fazer, filtra, ferve. Não, irmãos, Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. A gente precisa. A gente tiver uma água ruim, a gente precisa ferver a água, filtrar, fazer um monte de coisa, tratar. Mas Deus não precisa. Deus não precisa. Eles chegaram num lugar que tinha água amarga e Deus transformou em água boa. Agora eles chegam num lugar que não tem água, e Deus faz a água surgir. A Bíblia diz para a gente que Deus chama à existência aquilo que não existe. Paulo, falando a respeito de Moisés, lá em Romanos 4, ele vai dizer que Abraão creu nesse Deus que chama à existência o que não existe. Então na sua vida, talvez você está falando: eu preciso disso, mas não tem nem como Deus fazer. Tem. Deus chama à existência o que não existe. Deus chama à existência aquilo que não existe. Refidim. Aí Moisés vai chamar aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali o povo tentou a Deus. Massá significa teste, tentação. Meribá significa contenda.
rebelião, contestação. Ali eles contestaram: Deus está no nosso meio, Deus trouxe a gente para cá, para esse lugar aqui, Deus, coisa nenhuma. Foi você, Moisés, você que nos tirou do Egito para morrer aqui de sede. Massá e Meribá. O lugar chamava Refidim, que significa refrigério. Agora o lugar se chama Massá Meribá, lugar da contestação, lugar da tentação, lugar da provação. Na vida a gente também é provado, irmãos, mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Aprender a confiar no Senhor. E eu acho interessante que nesse mesmo lugar, que o texto vai continuar dizendo para a gente o seguinte no versículo 8: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. No lugar do refrigério, do descanso, veio o inimigo e ataca. É o primeiro ataque que eles sofrem. É a primeira batalha. É a primeira batalha do povo. Mas é a segunda do Moisés ali. Porque a primeira batalha de Moisés foi lá no capítulo 3, quando Deus falou para ele: vai lá tirar o povo. Ele fala: mas eu não sirvo, Senhor. Eu sou velho, tenho 80 anos. Já estou lá esperando o INPS pagar minha aposentadoria. Estava lá guardando lá, e o negócio estava encalhado, não saía. Já não dá mais para mim, Senhor. Manda alguém mais novo, manda alguém mais jovem, manda alguém com mais capacidade. E Deus fala: não, é você. Ele fala: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para tirar o povo? E Deus fala: não importa quem é você, eu irei com você. Não importa quem é você, eu irei com você. A primeira batalha de Moisés ali foi uma batalha que ele precisou vencer os seus medos, as suas limitações, a sua mente que dizia para ele: você não serve, você não pode, você não tem jeito. 40 anos atrás você era mais novo, não conseguiu, agora com 80, agora que você não consegue mesmo. Deus levou Moisés a travar aquela primeira batalha ali. Agora é a segunda batalha de Moisés, e é a primeira batalha do povo de Israel, em Refidim. E aí o texto bíblico vai dizer para a gente que Moisés manda Josué se preparar e enfrentar o inimigo. Josué reúne homens, eles se armam e eles vão. Versículo 10 diz assim: Josué lutou contra Amaleque. E o Moisés? Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao alto do monte. Lá no alto do monte, Moisés está vendo a batalha. Versículo 11 vai dizer: quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando o braço dele começava a cansar e ele abaixava a mão, os amalequitas começavam a prevalecer. Moisés levantava a mão, Israel vencia. A mão segurando o cajado. Aí o texto vai dizer para a gente o seguinte: Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E o versículo 13 diz: e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Eu vejo que nessa batalha, irmãos, cada um está na sua posição. Tem o Josué lá no campo, com a espada, com a lança. Mas tem o Moisés com a mão erguida. Só que a mão do Moisés cansa. Moisés tem mais de 80 anos, né? Ele já tinha falado lá atrás: Senhor, eu não sirvo, estou velho, a mão cansa. Mas tem dois homens que seguram a mão de Moisés. De um lado tem o Arão, do outro lado tem Hur. Josué era importante. Quem que ia lutar, enfrentar? Era o Josué. Eram os homens, tinha um comandante, era o Josué. Mas quando Josué estava lutando lá, sem a mão erguida de Moisés, os amalequitas venciam, prevaleciam. Então Moisés era importante. Só que Moisés não aguentava ficar com a mão erguida. Então o Arão e o Hur era importante. E eu vejo, irmãos, que cada um de nós na obra do Senhor somos importantes. Cada um na posição que foi chamado. Tem o pastor que vai ter que estar com a mão erguida, e vai precisar de gente que vai segurar a mão dele, apoiar a direita, a esquerda. E tem aqueles que tem que estar lá na batalha. Todos nós somos importantes na obra do Senhor. Todos nós. Todos nós. Deus guiou o povo para esse lugar, e Deus sabia que vinha um inimigo, mas Deus já tinha preparado de antemão a vitória. O Deus que cuida das aves e das flores cuida de você. Ele sabe que o inimigo se levanta, mas de antemão ele já providenciou a vitória para você. Moisés ali edificou um altar, aleluia,
e ele dá um nome ao altar: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Acho interessante que a mesma palavra usada para bandeira é a palavra usada para bordão no versículo 9 e no versículo 6. Quando Deus fala: com o bordão que você abriu o mar vermelho, toca na rocha. É a mesma palavra. Quando fala de bandeira, não está falando do pano da bandeira, mas está falando daquela haste. As bandeiras, antigamente, mais do que a flâmula, né? O importante delas era aquela ponta de lança que estava ali. Ali é só uma pontinha de madeira, não é nem tão afiada, mas era uma ponta de lança afiada. E quem levava a bandeira tinha o dever de se esforçar e lutar. Se o exército todo caísse, ele tinha que continuar com a bandeira vencendo, lutando. No capítulo 59 do profeta Isaías, se você tem a versão revista e corrigida, outras versões falam um pouco diferente, mas na versão revista e corrigida diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Senhor vai levantar contra ele a sua bandeira. O Senhor vai levantar essa haste, o Senhor vai levantar essa lança contra o inimigo. O inimigo virá, irmãos, mas o Senhor vai levantar a bandeira dele, a haste dele, o bordão dele contra o inimigo. Não era o bordão que estava na mão de Moisés. Aquilo lá tinha um efeito mágico. Não, não tinha, irmãos. Porque a nossa bandeira é o Senhor, o nosso cajado que nos apoia, que nos sustenta, que não deixa a gente cair, fraquejar. Aquele homem de 80 e tantos anos caminhando, ele precisava ter uma escora, um apoio, e esse apoio era Deus, era o Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. O Senhor é o nosso apoio, o Senhor é o nosso esteio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é que nos sustenta. Moisés edificou ali um altar, e edificar altar tem a ver com a adoração a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Mesmo quando a gente chega no lugar de refrigério e não tem água, nós precisamos adorar a Deus, porque Jesus nos disse que Deus conhece todas as nossas necessidades. O Pai Celestial sabe as suas necessidades. Ele cuida do passarinho e da flor, e Ele vai cuidar também de você. Não esteja ansioso, não esteja preocupado. Deus está no nosso meio. A pergunta do povo é: Deus está em nosso meio? Não é isso que o povo perguntou lá no versículo 7? Por isso que o lugar chamou Massá e Meribá. Deus está no nosso meio. Nós temos que ter essa certeza: Deus está no nosso meio. Deus falou para Moisés: eu vou com você, Moisés. E Deus fala para você: eu vou com você. Deus diz para você que Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, até que tudo aquilo de bom que Ele prometeu na palavra se cumpra na sua vida. Tudo aquilo de bom que está nessa palavra vai se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel. Talvez hoje você esteja vivendo dias difíceis, mas Deus continua sendo fiel. Eu não sei se você está em Refidim, ou se está em Massá, Meribá, mas eu quero que você aprenda a confiar no Senhor. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar das suas necessidades. Deus vai cuidar dos seus problemas. Talvez você esteja vivendo hoje situações tão difíceis, né? Fala: mas o pastor não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Não sei o que você está passando, mas Deus sabe. O pastor não sabe o problema que está lá na minha casa, com a minha família. O senhor não sabe, o pastor não sabe o tamanho das contas que a gente tem para pagar. Não sei, mas Deus sabe. O Deus que cuida do passarinho vai cuidar de você. O Deus que traz provisão para o passarinho vai trazer provisão para você. A palavra dele é fiel. A palavra dele é fiel e é verdadeira. E começo de ano, a gente às vezes faz aquele monte de planos. Fizemos planos e aí passa o tempo e a gente não deu. Aí a gente começa o outro ano e fala: esse ano vai ser. E aí passa aquele ano e também não dá. E a gente fala: esse. E talvez a gente viva assim. E aí você talvez fala: pastor, mas eu já fiz tantos planos aí ao longo de tantos anos e nunca deu certo. Mas o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar com você. Deus precisa estar à sua frente e dirigir a sua vida.
E eu até gostaria, se você quiser, e você sentir que talvez você precisa de um esteio de Deus, do Jeová Nissi, a bandeira, o apoio, o suporte, o bordão, que você viesse para que a gente orasse junto. Eu preciso, pastor, eu preciso desse apoio de Deus, porque às vezes a gente na caminhada, a perna começa a fraquejar, às vezes a gente começa a subir aquele morro, né? E a gente precisa. Hoje eu estava na casa de um amigo da gente, um sítiozinho lá em Mariporã, e o terreno vai subindo, né? E aí a amiga da gente até perguntou: vocês não querem um bordão, né? Um cajado? Ela falou meio assim: não quer um cajado? A Márcia falou: não precisa. Aí quase caiu, escorregou lá. A gente precisa do apoio, irmãos. Na vida a gente precisa ter esse apoio tem que ser o Senhor. Mas Deus vai te apoiar, Deus vai estar com você, você não vai cair, o inimigo não vai vencer, ele vai vir como uma corrente de águas, e é o Senhor que vai levantar o bordão dele contra o inimigo. Você não vai cair, você vai vencer, o Senhor vai estar com você, Bendito Deus, Pai do meu Senhor, Salvador Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque estamos começando mais um ano, Senhor. E eu sei, Pai, que na nossa vida nós passamos por lutas. O Senhor disse isso. O Senhor não nos enganou quando o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E há irmãos aqui, Senhor, há irmãs aqui, Senhor, que chegam diante do Senhor, precisando do Senhor como esteio, precisando do apoio do Senhor, precisando do braço forte do Senhor sobre eles, o segurando, sustentando, dando vitória e graça. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, não deixa ninguém cair, não deixa ninguém fraquejar, não deixa ninguém voltar para trás. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém desanimar, dá força e dá graça, traz a provisão, Senhor, traz a provisão para o teu servo, para a tua serva, no nome forte e santo de Jesus. Traz a bênção que ele busca, que ele precisa, que ela necessita do Senhor, em nome de Jesus. Libera as bênçãos, Pai, libera as bênçãos em nome de Jesus. Oh Senhor, traz paz, traz graça, traz força aos corações dos meus irmãos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Oh Deus bendito, Deus todo-poderoso, ajuda os teus servos, Senhor, ajuda o teu povo, ó Senhor, ajuda os teus filhos a vencerem, segura cada um, Pai, sustenta cada um, em nome do Senhor Jesus. Que a bendita e poderosa mão do Senhor esteja sobre todos eles, Senhor, que esse ano seja um ano de vitória, que eles cheguem em qualquer lugar estéril, mas ali, Pai, seja lugar de vitória, porque o Deus que faz água sair da rocha vai chamar a existência na vida deles, Pai, aquilo que eles precisam e necessitam, em nome do Senhor Jesus. Chama a existência, traz o recurso financeiro, traz a provisão, cura a enfermidade do corpo, a enfermidade da mente, a enfermidade da alma, Senhor, em nome de Jesus. Olha por mim. Oh Senhor, em nome de Jesus, libera as bênçãos sobre o teu povo, libera as bênçãos sobre a igreja, sobre aqueles irmãos que estão de forma remota acompanhando esse momento. Libera as bênçãos, Deus, no nome forte do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Deus te abençoe. Aleluia. Se você se sente abençoado, pode voltar ao seu lugar. Vamos ficar em pé juntos. Deus está aqui. Declare.